Eu recebi esse convite muito agrado, embora já há algum tempo que eu deixei de dar aulas regulares, porque já o meu tempo estava vencido aqui dentro. Eu trabalhei por muitos anos aqui dentro da universidade como professor de literatura brasileira. Na verdade, se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar, mas agora em junho último eu fiz 50 anos como professor da USP. Está mais do que suficiente, né? Por isso que a voz está desse jeito. Mas, de qualquer forma, quando o Alexandre me contou do projeto, eu fiquei bastante entusiasmado e me dispus a ajudar, sem nenhuma dúvida, e fico muito contente de poder colaborar e, eventualmente, ajudar vocês na sua fase nova, para a qual vocês estão se preparando. Eu vou fazer como se fosse uma aula mesmo, quer dizer, eu não tenho um texto pronto. Aliás, eu nunca gostaria de texto pronto. O que eu tenho é uma pauta, quer dizer, eu tenho alguns tópicos que eu gostaria de levantar, que eu vou falar durante uns 45 minutos, mais ou menos, é isso, né? E depois vocês fiquem à vontade para perguntar coisas a respeito do livro. Quando me foi feita a proposta e me disseram quais os livros que seriam considerados, eu fui um dos primeiros, fui praticamente, a minha escolha foi trabalhar com a Luísa Azevedo, e trabalhar com o Curtiço, porque eu acho que eu vou começar com uma forma bem geral para vocês, para depois entrar efetivamente nesse livro, que para mim é um livro que representa, é um momento, digamos assim, quase que inicial do romance social neste país. Digamos assim, de maneira muito esquemática, que você tem uma disputa que vai se prolongar durante muito tempo e vai chegar até praticamente os dias de hoje, uma disputa, grosso modo falando, entre aquilo que seria conhecido como um romance social, aquele romance que cuida de problemas sociais, de situações sociais, como essa do Curtiço, ou como dos cangaceiros, que vai aparecer muito nos anos 30, não é? O sertão, o sertanejo, o pobre, a miséria, etc. E um romance que seria menos social, porque essas questões não são tratadas de forma tão clara, tão assintosa, que seriam romances de caráter mais subjetivo, romances de caráter mais individual do que social. Se vocês quisessem fazer um contraponto, assim, de forma bem didática, e é claro que se vocês forem depois comentar isso com seus professores nas aulas, alguns dos quais foram meus alunos, vão dizer, não, isso daí que o Dimas falou, não vale a pena pensar nisso, é uma bobagem. Mas eu estou falando realmente em termos de esquema, só para vocês compreenderem. Eu diria, por exemplo, que o Curtiço é um romance rigorosamente social. Você fala, mas, bom, então qual que é o individual? Dom Casmurro. Dom Casmurro. Quer dizer, para vocês terem, não é, um parâmetro do que eu quero conversar com vocês. De um lado, o romancista que se preocupa com as questões mais coletivas, e outro lado, o romancista que restringe o seu foco de visão para se dedicar a um drama de um grupo pequeno ou de um indivíduo. Isso não significa, vejam bem, que um grupo seja melhor que o outro. Isto é, não significa necessariamente que o romance social seja melhor que o romance individual ou subjetivo, ou vice-versa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, são categorias, são grandes categorias da narrativa, que a gente pode discutir apenas para uma espécie de conforto didático, não é? Então, se eu quero falar, por exemplo, quando surge, depois de 1922, né, do modernismo, que é, digamos, protagonizado aqui em São Paulo, mas que não foi só paulista, foi um fenômeno nacional, você tem no final dos anos 20 a emergência de um romance. A imprensa hoje em dia, não sei se vocês já observaram, que a imprensa de vez em quando escolhe alguns
alguns termos que se tornam enfadonhos de tão repetitivos. Eu tenho observado hoje em dia que todos falam em situações icônicas. Isso é icônico. Tudo é icônico hoje em dia. O bandido é icônico, o corrupto é icônico, a casa é icônica. O que eles querem dizer com isso? É uma espécie de padrão. Quer dizer, tal situação é icônica. No caso do romance, quando surge, por exemplo, o modernismo em 22, em 28 surgem duas narrativas muito importantes. Uma se chama Macunaíma, do Mário de Andrade, e a outra se chama, do Zé Américo de Almeida, Bagaceira. De certa forma, esses romances estão representando essas duas tendências. O que é a Bagaceira? A Bagaceira é um romance que vai inaugurar, dentro do sistema do romance brasileiro naquele momento, a narrativa de preocupação social. E o Macunaíma é uma narrativa mais engraçada, mais trabalhada formalmente, e que vai contar a história da malandragem de um cidadão que perambula por esse país, para baixo, para cima, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, contando as aventuras dele. Quer dizer, a preocupação social que é ostensiva na Bagaceira não existe no Macunaíma. Quer dizer, isso funciona como um pano de fundo. Eu poderia dar mais um exemplo. Eu gosto muito dessa coisa do marcar um período, uma data, e para facilitar o entendimento. Nós tivemos, no final do século XIX, em 1890 exatamente, deixa eu ver se é 90, tá. Não quero que vocês, não se trata de decorar datas. Eu vou dar uma data para vocês que é simbólica, nesse sentido, 1881. Nesse ano de 81, surgem dois romances neste país que são representativos dessas tendências. Um deles se chama O Mulato. Você fala, mas isso é individual. É individual, mas o que é o grande problema do mulato? O grande problema do mulato é o racismo. É do Luiz de Azevedo. Você vai percorrer o romance, é um romance frágil do ponto de vista da sua construção, mas vai deixar claro o problema da diferença de pele que existe dentro da sociedade brasileira. Quer dizer, o moço que se candidata à mão da moça, mas é impedido de... não tem sucesso porque a moça é branca, de família dominante, jovem, menina ainda, que se interessa por um rapaz que teve um certo alcance social, que conseguiu vencer muitas dificuldades, mas uma dificuldade para ele era intransponível, que era a cor da pele. Isso numa sociedade, em 1881, que é uma sociedade escravocrata. Não se esqueçam que a abolição só vai acontecer depois, e essa abolição a gente não sabe se ela veio para valer ou não, porque às vezes a gente, quando vê a sociedade brasileira como ela funciona, a gente até hoje duvida que tenha existido uma abolição para valer, não é? Você vai ver que essa dificuldade que o rapaz teve é uma dificuldade que é dele, mas que é social, é coletiva ao mesmo tempo. Nesse mesmo ano de 81, surge um romance que é de difícil classificação no Brasil, para nós inclusive, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Quer dizer, são dois romances. Aí é coincidência, claro, que ninguém ia sentar para projetar isso, mas é uma coincidência existir no mesmo ano dois romances que vão ser, de certa forma, matrizes de um comportamento narrativo muito forte no Brasil. O que eu quero dizer é que um cortiço, não é? Tal como nós o conhecemos, que é um romance que vai surgir em 90, 2 anos apenas depois da abolição, não é? É um romance como o próprio que vocês já leram, ou já conhecem, é um romance de caráter fortemente
extremamente social. Há uma série de personagens, há uma galeria de personagens, e vamos começar a falar dele de maneira mais específica. Quer dizer, quando você fala que um livro se chama O Cortiço, e a gente sabe o que é O Cortiço, não é? Quer dizer, um ajuntamento de casas de má qualidade, de baixa renda, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que vai ser um romance praticamente onde o espaço vai ser o grande personagem. Há personagens em carne e osso? Claro. Tem Pombinha, tem Leoni, tem Rita Baiana, tem uma série, são personagens. Tem o Miranda, tem o João Romão, a Bertoleza, mas o que, digamos assim, o que dá vida mesmo, não é? É uma troca entre o espaço e o personagem. É uma espécie de grande palco onde se agitam alguns personagens, cada um trazendo, não é, uma carga de problemas que precisa ser resolvida, não é? E a gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona. Esse romance, por exemplo, se você pensa que logo depois, uns anos depois, surge um romance chamado Dom Casmurro, que não tem praticamente nada de social, ostensivamente falando, vocês já vão perceber que há uma diferença entre esse coletivo e o individual. A própria titulação do romance já dá margem para se pensar, isso aqui deve falar mais de alguém, isso aqui deve falar mais de um conjunto. A ideia do todo e do singular. Cortiço, quando surge, provoca uma enorme repercussão, porque, claro, você, numa sociedade como nós estamos falando de 1890, a abolição tinha acabado de acontecer, o Aloísio já era conhecido por dois romances anteriores que fizeram relativo sucesso, que é o Mulato e o Casa de Pensão, não é? Que também já, pelo título de Casa de Pensão, você já percebe que a noção do espaço é predominante dentro do romance. Quando surge o Cortiço, que é inegavelmente o melhor romance de Aloísio, não sei se vocês se lembram da biografia do Aloísio. Aloísio vem do Maranhão para o Rio de Janeiro. No fundo, ele queria ser desenhista, ele desenhava muito bem. Papel, lápis, ele brincava muito bem com desenho. Só que a vida acabou levando ele para a diplomacia. Ele se torna cônsul brasileiro, viaja pelo mundo, trabalha no Uruguai, trabalha na Venezuela, vai para o Japão. Eles têm, inclusive, um depoimento bem interessante sobre o Japão, curto, não é? Quer dizer, ele vai para a Espanha, quer dizer, ele não mora no Brasil a partir de um determinado momento e só tem notícias da repercussão da sua obra. Quando surge o Cortiço, ele vai tocar o que está escondido atrás dessa narrativa da briga de um português, não é? De dois homens, que um é dono de uma casa bonita, de uma mansão, e o outro é dono de um cortiço. No fundo, uma das brigas vivas, que está muito bem representada no romance, é a má vontade, digamos assim, do nosso país com relação aos portugueses emigrados. Não é? Quer dizer, houve durante muito tempo, mesmo depois sobretudo depois da independência, em 22, e principalmente no Rio de Janeiro, que é praticamente a única cidade que esse país tinha até final do século XIX, claro que existiam outras, mas cidade com significado urbano, peso urbano, carga urbana, é no Rio de Janeiro. Quer dizer, o nosso fenômeno de urbanização praticamente se expande a partir do século XX. Eu sempre lembro para os alunos que São Paulo é de 1554, os seus jesuítas subiram a serra, enfrentaram onça, mosquito, pernilongo e fizeram o pátio do colégio, né, onde as pessoas ficam loucas para pichar as paredes. Só que São Paulo, como fenômeno urbano, com essa capacidade, essa potência econômica, é uma cidade do século XX.
Se vocês forem às estatísticas, à geografia, vocês vão ver que é graças à industrialização e à imigração, dos quais muitos de vocês são descendentes, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, etc. e tal, foram vocês que vieram fazer São Paulo, foram seus pais, seus avós que vieram fazer São Paulo no começo do século XX. São Paulo era uma cidade caipira até praticamente 1900. Quer dizer, foi só graças à industrialização, às fortes correntes migratórias, que essa cidade se põe em pé. E se põe em pé de vez, acaba criando uma grande rivalidade com o Rio de Janeiro. Mas nesse momento da narrativa de 1890, mais ou menos, o que você vai ter? Você vai ter uma camada de pessoas, brasileiros que se acreditam brasileiros, nascidos e criados aqui dentro, e a camada dos portugueses que eram descendentes, quer dizer, uma tensão permanente entre os nativos e os antigos proprietários do país, não é? Que estão mais ou menos encarnados na figura do Miranda, dono da Casa Grande, e do João Romão, que é o dono da senzala. Na verdade, se vocês pensarem bem, o Cortiço acaba sendo uma espécie de ensaio preliminar para um grande livro que vai surgir em 1933, que se chama Casa Grande e Senzala. Você tem o Cortiço, que é a senzala, e você tem a Casa Grande, que é o palacete onde mora o Miranda e a sua família. Quer dizer, não é nada deliberado, não é nada. O Gilberto Freire foi se sentar e falou: vou escrever uma versão moderna do Cortiço. Não é nada disso. Mas é uma coincidência auspiciosa de um problema que nunca foi sanado e continua, que é essa grande diferença de classes sociais nesse país. E aí eu vou começar a falar especificamente do romance. Por que ele ainda vale? Porque ele vale como narrativa, ele vale como estrutura romanesca e vale como uma espécie de alerta para o leitor. Mas esse romance é velho, mas esse romance é de 1890, tem mais de 100 anos. Eu não sei se ele é tão velho assim. Eu não sei se as coisas que ele coloca, os problemas que ele coloca, já são velhos mesmo e já foram resolvidos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Será que tudo aqui já está... isso é coisa antiga, imagina essa briga com essa gente, os carapicudos, isso daqui não existe mais. Eu me pergunto se realmente já deixou de existir. Não é? É uma versão, digamos assim, preliminar, a meu ver, do que a gente assiste até hoje neste país. Bom, quer dizer, é um grande romance, ele está inserido numa tradição de época e deve muito para o romance francês da época e deve muito para uma figura, sobretudo, conhecida como Émile Zola, não é? Que são aqueles romancistas que surgem no século XIX e que vão ocupar, digamos assim, já que eles são testemunhas da sociedade a qual eles pertencem e vão mostrar as dificuldades, as contradições, as mazelas daquela sociedade. Quer dizer, e no momento em que ele coloca certas cenas aqui dentro, ele não é um historiador. Ele não é, claro, um cientista social, com essa preocupação, ele está narrando situações. Quem quiser que veja o que está escondido por trás dessas situações. E, claro, tem um caráter inegavelmente didático, o romance, na medida em que ele pretende mostrar para o leitor que a sociedade em que aquele leitor vive não é tão bonitinha, tão cor-de-rosa como ele possa acreditar. Quer dizer, é um romance pode ser tido como um romance de denúncia, pode ser tido como um romance de escancaramento das nossas fragilidades, pode. E aí, para você construir isso, para você conseguir fazer essa quase que uma demonstração social, não é, através da ficção, porque tudo isso aqui é mentira. Nós temos que entrar em acordo com o narrador, com o Luiz de Azevedo,
que ele está inventando uma situação. Não existiu um cortiço desse jeito. Não existiu. Quer dizer, não é transposição pura e simples da realidade. Não é? Não existiu um João Romano. Não existiu uma Bertoleza. Não existiu uma Rita Baiana, que no caso é um pecado não ter existido, mas enfim, não existiu uma Rita Baiana, e por essa é o lamento, não é? Mas é claro que isso tudo, quer dizer, esses personagens que existem aqui, a Leonie, a Pombinha, são somatórias de uma experiência que ele viveu ao longo da vida dele, não é? Que por acaso ele deu o nome de Rita Baiana, de Leonie, de Pombinha, de Miranda, de João Romão ou de Bertoleza. Então, o que o romancista vai fazer? Ele vai construindo, se vocês começarem a observar bem de perto, ele foi construindo um romance em que as coisas se organizam com uma certa, depois de várias leituras, você percebe que existe um andamento, como se fosse essa pauta que eu estou usando para falar para vocês. Se vocês observarem bem, são 23 capítulos. No primeiro, no segundo e no terceiro, ele vai fazer praticamente a apresentação dos personagens, vem um atrás do outro. É como se fosse um diretor de teatro que fosse dizendo, agora é você que entra, agora é você, agora é você. Cada um vai entrando em cena e ele vai dizendo quais são as marcas físicas e psicológicas daquele cidadão. Fulano é assim, fulano é assado, quer dizer, vão entrando os personagens no palco. Nos capítulo 4, 5, 6 e 7, eu falei primeiro 1, 2, 3. No 4, 5, 6 e 7, ele vai montar o cenário para esses personagens. Esses capítulos de 4 a 7 são praticamente a organização, é claro que não é só isso, mas é sobretudo a organização do espaço onde esses personagens vão agir. Tá, então eu tenho pessoas, eu tenho local. Do 8 ao 17 é a briga, é o brigueiro. Porque quando você põe mais de uma pessoa em cena, às vezes tem gente que é tão espírito que sozinho consegue brigar consigo mesmo, não é? Você imagine que você põe uma cena, 2, 3, 4, 5, vão surgindo interesses diversificados, vão surgindo disputas, vai surgindo a ciumeira, vai surgindo o interesse específico, então vai conseguindo organizar, digamos assim, tentar mostrar aquele universo humano, como é que o ser humano enfiado numa gaiola, num espaço, seja ele qual for, age. E depois, a partir do capítulo 18, eu diria, são 4 grandes blocos. A partir do capítulo 18 até o 23, começa digamos, a desmontar aquela arapuca de gente, aquele brigueiro que se estabelece entre todos eles. Então, vocês vejam que é um romance que, se ele teve essa intenção de fazer desse jeito ou não sei, a gente nunca vai saber, a menos que alguém aqui acredite em comunicação com seres mortos, né, com espíritos, e fazer uma entrevista com a Luísa. A gente nunca vai saber se ele teve essa intenção ou não, mesmo porque não existe documentação, ele não deixou nenhum documento. Eu vou fazer um romance em que os 3 primeiros capítulos são os personagens, depois mais 3 sobre o espaço, depois outros sobre o conflito e depois outros sobre a resolução do conflito. Isso é o leitor que vai ver, que vai começar. E aí que entra a nossa função, que é a de ver como é que isso foi construído. Porque é uma leitura agradável, tem cenas picantes, tem coisas engraçadas, interessantes, tem algumas cenas altamente eróticas. Claro que eu estou falando erótico em relação a 1890, porque para 2019 isso é a história da carochinha, certo? Quer dizer, a Pombinha sendo atacada pela Leonie, por exemplo, naquele esfrega lésbico, não é? Isso hoje em dia pode ser uma coisa do cotidiano, banal, não é? Mas naquele momento, as mulheres, não
que era uma moça fogosa, para dizer o mínimo possível, não é? Hoje você vê novela, a sessão da tarde, a gente vê essas coisas às 6 horas da tarde, junto com as crianças pequenas da família, né? E depois não entende por que as crianças são tão muriçadas assim. Mas, enfim, quando você vê isso, eu lembro, por exemplo, um livro que é mais ou menos do mesmo período, não é do mesmo ano, que todos nós um dia acabamos enfrentando, quer queiramos, quer não, claro, aquelas pessoas que se interessam pelo assunto. Eu sempre falo para os meus alunos, quer dizer, dos tabus do curso de letras e de literatura brasileira, todo curso tem os seus tabus, eu acredito, né? Matemática tem os seus tabus, biologia tem os seus tabus, aqueles grandes problemas que a gente sabe que um dia vai ter que enfrentar, mas enquanto puder empurrar com o umbigo, a gente vai empurrando, né? Quer dizer, é uma velha técnica de dilatação. Por exemplo, um dos tabus de literatura brasileira é os sertões. Quando você fala, vamos fazer um curso sobre sertões, você vê o pelo levantando na sala de aula. Ah, professor, é importante, mas não sei se eu tenho peito, eu não sei se eu tenho coragem. Não, é preciso ser macho, né? Desculpe-me essa linguagem, mas é preciso ser, certos livros é preciso ser macho para enfrentar. Então, eu sempre digo para os meus alunos, olha, os sertões não vou pôr singular, não é fácil, realmente não é fácil. Agora, pensa o seguinte, são 3 partes: a terra, o homem e a luta. São 3 grandes blocos. Tá aqui, professor, já disse, são 3 blocos: a terra, o homem e a luta. Eu aconselharia vocês a não começar pela primeira página dos sertões. Vocês teriam que ler de trás para frente. Isso não significa que você vai ler o romance, o livro da última linha, não é isso. Porque eu ouvi uma vez um aluno que perguntou, mas eu começo da última linha? Eu sempre demonstrei muito bom humor em sala de aula, mesmo às 8 horas da manhã. Não, querido, não vá pela última linha e nem comece da direita para a esquerda, porque você vai se atrapalhar. Porque, a menos que você tenha uma edição em árabe, aí talvez seja, não é? Mas você começa pela terceira parte, que é a luta, porque se você pensar bem, o livro tem, a primeira parte é o espaço onde a ação vai se dar, que é a terra. A segunda parte é o homem, que é o personagem da terra. O conflito, a briga, o drama da convivência vai ser na terceira parte. Então você começa pelo romance, que é a luta, não é? Depois você passa a saber quem são os personagens dessa luta, e depois você lê o cenário onde essa luta se deu. Vai ficar mais fácil. Quer dizer, claro que vai continuar com aquele vocabulário áspero do Euclides da Cunha, com aquelas alusões, mas é uma leitura que, digamos assim, te afronta menos. E não vai destruir a qualidade do romance nem a sua qualidade de leitor. Mas se você fizer essa experiência de ler 3, 2, 1 nessa ordem, talvez seja, até que um dia um aluno apareceu e falou, professor, eu segui o seu conselho, que morria de medo, e eu enfrentei desse jeito. Não comecei pela última linha, mas comecei pela terceira parte, passei para a segunda. E, claro que eu reconheço as dificuldades que eu tenho, precisava recorrer ao Aurélio de 10 em 10 minutos, mas pelo menos deu para entender, perdi o medo do livro. Então, a minha missão estava cumprida, perdeu o medo do livro. No caso do curtista, não existe esse medo. Quer dizer, vocês vão ter um vocabulário razoavelmente conhecido, não existem construções sintáticas arremesadas, quer dizer, é uma narrativa que flui, não é? E é uma história que ele vai, como disse a vocês, no começo ele vai apresentar os personagens, depois ele vai apresentar o lugar onde essas personagens vão agir, trabalhar, né, conviver, depois ele vai apresentar os conflitos entre os personagens, depois vai desmontando a bomba desses conflitos. Então essa é a marcha do livro de modo geral. Agora, eu posso também chamar a atenção de vocês para essas situações, digamos assim, antagônicas e radicais que ele exibe dentro do narrador.
narrador exibe dentro do livro, através, eu vou usar de preferência, três personagens. Posso falar demais, mas aí você, por favor, controle o meu tempo. Porque mesmo rouco, eu sou loquaz. Faço algum sinal quando você chega perto dos 45, 50 minutos, sem nenhuma timidez. E eu gostaria de comentar com vocês, de início, além dessa existência, dessa existência da montagem do livro em quatro momentos, um outro detalhe que vocês vão observar, que o livro todo, ele tem tem muita ação, acontece muita coisa no livro, não é? Mas ele tem uma dinâmica curiosa que funciona quase como uma espécie de movimento, quase que eu poderia exagerar um pouco, um movimento cardíaco, de expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração. Quer dizer, vejam vocês, por exemplo, o cortiço, aquela área onde estão os casebres do João Romão, é uma entidade viva, autônoma, quer dizer, independente das personagens que moram ali dentro, você percebe que o cortiço cada vez mais se movimenta, se alastra, é ameaçador e acaba cercando a casa do Miranda. Eu destaquei aqui para vocês um trecho, uns pedacinhos só que eu vou ler para vocês, que é para vocês verem como é que isso funciona. Onde que está aqui? Depois que estavam prontas, isso está logo no capítulo 1, eu não vou dizer a página, porque a minha edição é. Num determinado momento do capítulo 1, depois que as casinhas estão todas consolidadas e construídas, o narrador diz o seguinte: prontas as casinhas, né? João Romão mandou levantar na frente, nas 20 braças que separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de 10 palmos de altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas por cima de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito a tinta encarnada e sem ortografia: estalagem de São Romão, alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. Quer dizer, já está pronto o espaço de João Romão, e esse espaço, ele é movimentado, é ali que vai se dar a ação, e ele se mostra movimentado e ameaçador, porque quando você vai observar as descrições eventuais da casa do Miranda, as descrições da casa do Miranda, do palacete, tendem a ser estáticas, e no momento em que o narrador se detém sobre o cortiço, tende a ser dinâmico, quer dizer, é uma coisa que ameaça, uma coisa que encurrala, que constrói, que tem agressivo, tem cacos de vidro, não é? Tem cores vibrantes, lanterna de vidraças vermelhas, uma tabuleta amarela, quer dizer, enfim, o cortiço é uma coisa espalhafatosa, é uma coisa que existe, que grita e que se impõe diante do leitor e diante daquela realidade. Agora, nós estamos aqui e não estamos para brincar, nós somos mesmo ameaçadores. A casa do João Romão, a casa do Miranda, que é uma casa assobradada, um palacete onde ele, vocês se lembram que o Miranda é o ricaço da história, não é? Essa casa é uma casa que praticamente é congelada, vocês não têm acesso ao interior da casa, o narrador não fala nada dessa casa, você só vê uma espécie de fotografia congelada, o que está vivo mesmo é o cortiço. Então, essa contraposição, claro que isso vai se espalhar ao longo do romance, você tem que ficar com o lápis e o papel na mão, anotando página tal, página tal. Eu tive um aluno uma vez que me deu uma explicação muito boa sobre duas categorias de livros. Sempre tem aquele aluno que é mais esperto na sala. E como eu adoro gente bem-humorada, eu sempre digo para ele: olha, você pode fazer o que você quiser, mas tem que ser bem-humorado, porque mau humor não passa. Então era divertido.
divertido, mesmo dando aula às 8 horas da manhã, claro, assim, eu entrava disposto, os alunos estavam meio dormindo, a noitada tinha sido muito boa, para chegar às 8 na sala de aula tinha que levantar às 5h30, aqueles que dormiam na sala ostensivamente, isso nunca me incomodou. Agora, quando for fazer observação ou fazer piada, faça de maneira interessante e atraente. E esse aluno um dia falou, não, professor, eu preciso explicar para o senhor, do alto da sua sabedoria, que tem 2 tipos de livro. O mundo é dividido em 2 tipos de livro. Ah, interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Quais são os 2 tipos de livro? Isso um aluno do curso noturno, que é uma diferença muito grande entre os alunos da manhã e os alunos da noite. É assim, professor, falando sério. O livro sem lápis é aquele que a gente lê de qualquer jeito. Então, segura no show, você pega um busão lá na Paulista, para descer da cidade universitária, segura lá em cima e vai lendo, vira o queixo, a página, assopra para a página virar, e a gente chega e ainda faz bonito na sala de aula, porque faz de conta que leu o livro, e ainda a gente dá uns 2 ou 3 palpites, o professor fica feliz achando que a gente é bom. Então, esse aí, professor, a gente vai na piscina, vai namorar, uma namorada e outra dá uma olhada. Esse é sem lápis. Esse e com lápis? Esse não. Livro com lápis é complicado. Por quê? Porque tem que ser apontado, que eu dou corda, claro. Tem que ser apontado, tem que ser lápis. Ele falou, não, professor, é assim. Livro com lápis, a gente tem que sentar numa cadeira, abrir o livro, não pode ter ninguém por perto, ter papel na mão e lápis bem apontado, porque a gente tem que prestar uma atenção nesse livro, professor, porque cada página, se a gente deixar passar, a gente sabe que vai dançar. Então a gente vai anotando, quer dizer, quando termina de ler o livro, tem mais anotação do que livro. Mas por quê? Porque esse exige da gente. A gente não pode ler no busão, professor, não pode ler no metrô. Então eu incorporei essa lição desse aluno meu, que eu não sei, não me lembro mais quem, um livro com lápis e sem lápis. Neste caso aqui, você vai, quer dizer, é um livro que exige pelo menos um toquinho de lápis, mas porque você vai percebendo que as coisas vão se distribuindo ao longo do romance, elas não estão todas juntas, não é? Às vezes estão as informações, às vezes elas estão dispersas. Então vejam vocês, por exemplo, nesse caso dos 2 espaços de contraposição da casa do Miranda e do cortiço, você vai ver que o cortiço é um aglomerado pulsante, não é? Que se movimenta, que ameaça, que é vivo e que está sempre enfrentando a casa do Miranda, que fica fechada. Você, como eu disse no começo, vocês não têm acesso à casa do Miranda, você só tem acesso à parte externa da casa, só uma fachada. O cortiço não, o cortiço você conhece por dentro, o cortiço você conhece as pessoas, enquanto os dramas que acompanham essas pessoas, enquanto que na casa do Miranda, você tem informações muito superficiais, algumas que carregam drama, como por exemplo, saber que a mulher do Miranda de vez em quando beliscava um meninão de 15 anos que morava na casa dela e o meninão beliscava ela também. Quer dizer, a gente sabe no que resultam esses beliscões, não é? Ele era hóspede da casa, não é? Mas ele dava umas beliscadas na dona e a dona gostava dos beliscões que levava, não é? A revelia do marido, que nunca percebeu nada do que está, ele é sempre o último a saber, não é? Isso é clássico, isso é tradicional. Muito bem. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para isso que eu acho que pode ajudar vocês a entender como é que esse universo vai se construir. Para 3 grandes mulheres que existem no romance, que são a Bertoleza, a Pombinha e a Rita Baiana. A Bertoleza é negra, é escrava, é empregada, e toda vez que a Bertoleza é mencionada, porque praticamente ela não fala, ela é um ser tão brutalizado, tão animalizado, que ela não tem o dom da palavra. Se ela fala sílabas ou frases muito curtas, ela não tem essa riqueza
riqueza, digamos assim, não tem uma riqueza vocabular nem mental, ela é um burro de carga. Todas as vezes que a Bertoleza, eu fiz um levantamento, ela é uma escrava negra, claro, ela é uma mulher de seus 30 anos, ela é uma mulher de ação, porque ela faz coisas, ela frita, e a ação dela, por exemplo, ou ela está limpando, escovando, trabalho pesado, ou ela está fritando coisas. E a gente sabe muito bem que na cozinha, quer dizer, tanto aquele serviço pesado de limpeza cabe a ela, e o serviço de cozinha de fritar fígado ou peixe é um serviço fético. A gente sabe muito bem o que significa fritar coisa. É uma delícia o resultado final? É, mas para quem faz é sofrido. Não é o risco da gordura quente, de se machucar, de se queimar. Quer dizer, não é que nem montar uma saladinha de alface com tomates. Fritar é diferente. Essas coisas que a gente tem que ficar pensando e ver o que está por trás da informação que o narrador passa. Eu fiz algumas observações. Ela é cafusa, isto é, uma coisa que não é nem uma coisa nem outra. Ela é amante, ela não é titular, é amante do João Romão. Ela é classificada como demônio, não é nem anjo. Em um determinado momento, o narrador fala do cachaço da Bertoleza. O que é cachaço? Cachaço é essa prática. Só que é um termo que a gente emprega geralmente para bicho. O cachaço do porco, por exemplo, é um termo que, digamos assim, desqualifica, não é, quem, o seu portador, quer dizer, é o cachaço da Bertoleza. Então, é fácil imaginar que ela é um tipo animalizado, inclusive momentos em que ela é tida como suína, como cheira a peixe, ela é suja, ela é manchada, quer dizer, todos os atributos da Bertoleza existem no sentido da desqualificação humana. Quer dizer, ela é um trapo, ela não serve para nada, exceto para fazer aquilo que ela faz. Ela está ali para a disposição, não é, do João Romão, e para chegar, para ter essa disposição, ela precisa ser animalizada, ela está a serviço de. Não tem vontade própria, não tem autonomia. Vocês se lembram que no final o que acontece, não é? Ela é praticamente quase que devolvida para o seu antigo proprietário, ou enfim, ela não é dona de si. Não é? Ela quer dizer, ela desempenha, o que é mais importante, ela não é uma mulher de cor, não existe eufemismo, ela é uma negra, ponto final. E aí já está marcado o lugar na sociedade a que ela pertence. Ela não vai ultrapassar jamais aquele tipo de barreira. Ela está ali para servir e não vai ter jamais autonomia, exceto naquele pedacinho do fogão, exceto no pedacinho do tanque para lavar e para servir. E de vez em quando ela serve ao João Romão à noite, quando ele está com vontade. Não é? Quer dizer, ela está à disposição inteiramente. Aí você vai para a Pombinha, que seria uma espécie do polo oposto da Bertoleza. Quem é a Pombinha? Vou ler para vocês uma descrição que está da Pombinha no capítulo 6. Numa pequena mesa, coberta, vamos vendo a adjetivação, uma pequena mesa, coberta por um pedaço de chita, com o tinteiro ao lado da caixinha de papel, a menina escrevia, enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família, ou algum ao devedor de roupa lavada. Quer dizer, vocês se lembram que a Pombinha era uma espécie de escriba da tribo, quer dizer, ela ficava sentadinha ali, que é uma coisa que existe até hoje nas comunidades, a gente sabe disso, essas comunidades que são
que não tem acesso à palavra escrita, né? Não escreve, são quase analfabetos. Sempre tem alguém, a gente sabe disso aqui em São Paulo, nesses grupos de imigrantes bolivianos, por exemplo, cidadão que senta, eu conto o que eu. Então diga para minha mãe, diga para minha mulher, diga para minha filha que eu estou fazendo isso. Aí o cidadão escreve. Quer dizer, ele não pode escrever a carta, alguém escreve para ele, põe a carta no papel e manda. Né? A Pombinha fazia isso. Ela era dona da escrita, portanto ela já tinha um certo know-how. Era uma mulher qualificada. Era uma menina e era branca. Repito, enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família ou algum mau devedor de roupa lavada. E ia lançando tudo no papel, apenas com algumas ligeiras modificações para melhor, no modo de exprimir a ideia. Ela, inclusive, Pombinha, ela é dona de um certo senso narrativo que permite, e condições que permitem a ela, esse senso narrativo permite a ela melhorar o texto. Ela está ali para favorecer. Pronta uma carta, sobrescritava, entregava ao dono e chamava por outro, porque era uma fila, né? Ficando a sós com ficando a sós com um de cada vez, pois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém senão de Pombinha. Pombinha, ela escreve e é confessionário. Ela tem esse dom de ouvir o drama, sempre em particular, não é coletivo, ninguém vai contar a carta para todo mundo ouvir. Ela é depositária de uma enorme confiança dessa gente desfavorecida do cortiço. De sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles ressentimentos, às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor. Pombinha é jovem, é branca, sabe escrever, sabe melhorar a escrita, funciona como uma espécie de divã de psicanalista, botando os termos atuais, e sim, tem ao mesmo tempo que ela ouve os dramas que ela tem que botar no papel para mandar para alguém, ela está acumulando uma experiência que não é dela, mas que está amadurecendo, ela está conhecendo o mundo através do relato do próximo. Quer dizer, aquilo que a gente chama de experiência vicária, não é a experiência dela, é a experiência de outro. No momento em que ela ouve o drama que essas pessoas passam, pelo qual essas pessoas passam, ela vai acumulando informações sobre a vida, quer dizer, ela vai amadurecendo mais rápido do que as suas experiências pessoais permitem. Quer dizer, tanto que depois vocês vão ver, quer dizer, ela é o grande, ela é o oposto por atributos físicos, ela é o oposto da Bertoleza, não é? E ao mesmo tempo que ela é o oposto, ela vai enfrentar depois, mais tarde, os seus próprios problemas, da menstruação tardia, do ataque lésbico que ela sofre. Quer dizer, ela é a fragilidade, quer dizer, ela é o oposto no sentido que ela é a fragilidade materializada dentro do romance. Quer dizer, de um lado você tem a brutalidade da Bertoleza, do outro lado você tem a fragilidade da Pombinha, inclusive a partir do próprio nome, não é? Ela não é pomba, ela é pombinha, certo? Bom, quem está no meio dessas duas, vocês vejam como a construção do romance é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de vocês, que a construção do romance é quase que didática. Ela, olha, tem isso, depois tem aquilo, quer dizer, o narrador é um narrador paternalista até certo ponto, que ele vai mostrar, olha, se você não entendeu, preste bem atenção, porque eu vou contar agora outro pedaço. Então ele vai contando, vai montando situações, e aí você vai tomando conta daquele espaço e vai entendendo esses dramas todos. Se você tem de um lado a Bertoleza, que é aquela brutalidade suína e preta, não é? E que só sabe fazer limpeza, e só sabe fritar coisas, e só sabe, o máximo que lhe cabe de alegria é servir ao patrão em algumas noites, não é? Ela está ali à disposição daquele João Romão, que também devia ser um cidadão gordo, não cheiroso como ela, e se entendiam na cama,
Você tem de um lado a Pombinha, você tem de um lado a Bertoleza. Quem fica no meio? Quem fica no meio é a Rita Baiana. E aí dá-lhe, porque a Rita Baiana, ela não é nenhuma coisa, nem outra, ela é a súmula, não é? Da vida prazerosa, da vida, não é educada, não é uma mulher que estudou, não sabe nem se ela sabe escrever, não é isso que importa. O que importa é que o princípio do prazer, não é? Se você pensar nos dois princípios, o princípio do prazer, o princípio do dever, o princípio do prazer está na Rita Baiana. É isso que movimenta a Rita Baiana. O princípio do dever está na Pombinha, que deve servir as pessoas escrevendo cartas, ou na Bertoleza, que deve manter a limpeza permanente e o fogão sempre aceso na casa. A vida mais completa, a vida mais pujante, a vida mais redonda, cabe à Rita Baiana. Vocês se lembram que a Rita Baiana praticamente não aparece logo nas primeiras páginas do livro. Ela aparece, fala assim, a Rita, mas de repente a Rita Baiana só vai aparecer, e aqui eu faço praticamente praticamente no capítulo 6. Quer dizer, nós precisamos de 6 capítulos para dar entrada triunfal da Rita Baiana. E aqui vai um detalhe antes de voltar para o romance. A meu ver, até onde eu pude perceber, nesses estudos prolongados, a Rita Baiana é uma das responsáveis, claro, não é? Por um dos grandes mitos da cultura brasileira. Eu estou falando de Brasil, porque o que me interessa é o Brasil. Bem ou mal, a gente sofre, chora, resmunga, bate a cabeça, mas é o país que interessa, a cultura deste país. Porque eu vivo aqui, nasci aqui, vivo aqui, trabalhei aqui, vou morrer aqui. O que não significa, não me impede de pegar um aviãozinho de vez em quando e dar uma volta para desafogar, não é? Mas o que me interessa é a cultura brasileira. E um dos mitos mais fortes da cultura brasileira é o mito da mulata. Não é da mulher negra, é da mulata. Isso vocês podem enxergar no dia a dia. Hã? Então eu tenho que terminar. Só arrematar. Tá bom. Então o que acontece? A Rita Baiana é a mulata por excelência. A Globo muito tempo transmitiu a famosa Globeleza. O que é, na cabeça do brasileiro, do nosso presidente, uma ação recente que serve para ficar, vou dizer o termo que ele usou, porque eu sou um pouco mais, tento ser um pouco mais fino que ele, que não é muito difícil, se vocês quiserem vir para ficar com as nossas mulheres, tudo bem, mas não pode namorar outra do mesmo sexo, não pode. Quer dizer, a mulata brasileira ela foi construída, não por este e por aquilo, mas foi construída a mulata brasileira como uma fonte permanente de prazer e de beleza. Ela é a matriz do prazer sexual, não é a mulher negra, é a mulher mulata. Para arrematar, eu vou dizer, quando a Rita Baiana entra em cena, ela entra em cena, portanto, ela faz parte desse mito da mulata brasileira, não é? Que já vem desde o Gregório de Matos, no século XVI, XVII. A Rita Baiana, ela entra no romance de uma forma eufórica, espalhafatosa e retumbante. Ela está vindo de uma temporada de namoro, fora do cortiço. Ela estava namorando em algum lugar. Ninguém sabe onde ela estava namorando. Ela chega no cortiço num domingo, que é o dia que o cortiço está limpo, cheiroso e bonito. É o dia do lazer, o dia do ócio, o dia do prazer. As pessoas estão em total disponibilidade. Ela não entra na segunda-feira no cortiço, na quinta-feira, ela entra no domingo. E como é que ela entra? Ela entra de maneira gloriosa no cortiço. Vou ler rapidamente. Rita havia parado em meio do pátio. Cercavam-na homens, mulheres e crianças. Todos queriam novas dela. Não vinha em trajo de domingo. Trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia, num chinelo de polimento com enfeites de marroquim de diversas cores. No seu farto cabelo,
crespo e reluzente puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. É uma mulher botanizada. Mais tarde ela vai aparecer em 58 como Gabriela Prado Canelli. É a mesma linhagem. São mulheres cheirosas, mulheres que lembram a natureza brasileira. Elas cheiram a natureza brasileira. E toda ela respirava o asseio das brasileiras e um motor sensual de trenos e plantas aromáticas. Ela não é uma mulher, é uma planta disfarçada de mulher. Irrequieta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. É a mulher pronta para o prazer, oferecida para o leitor, não é? Que é a glorificação de todas aquelas mulheres. Ela resume em si o prazer, o agrado, o requebro, o manejo do corpo, a sensualidade, o cheiro e a beleza em geral. Quer dizer, ela é o meio do cortiço, ela é o meio daquelas mulheres, não tem dramas. A grande drama da Rita Baiano é achar um namorado, porque ela está sempre disposta a se entregar. Quer dizer, então vocês vão vendo que o romance é construído assim, nesses blocos, não é? Blocos de oposições violentas que favorecem a compreensão desse espaço chamado cortiço e que nessa disputa com o homem branco, nessa disputa com a casa grande, porque isso aqui é senzala, nessa disputa com a casa grande, eu me pergunto se essa disputa já foi resolvida nesse país ou se ainda está por resolver. Em outras palavras, o romance tem atualidade ou é uma coisa morta que ficou enterrada em 1890? Pronto, acabei. Como sempre, a gente vai abrir agora para umas 2 perguntas e aí a gente vai escolher quem tiver pergunta, leva o microfone até aí. Ninguém? Ok, o Alexandre estava muito ansioso para fazer uma pergunta. Então, antes de chegar à pergunta, antes só retomar aqui hoje algumas datas importantes para a gente na organização aqui das nossas atividades. No dia 29 de agosto, então no final do mês, quinta-feira, 5 horas, a gente tem mais uma sessão do PBM no vestibular com o Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade, tá? E na terça e quarta-feira agora, eu também convido a todos, está no Facebook da biblioteca, a mim, está nos folders que passaram aqui com vocês, as atividades relacionadas àquilo que a gente está chamando o projeto 3x22 da Independência, Semana de Arte Moderna. Temos sobre a cultura brasileira, a questão da identidade brasileira. Acho que tem mesas muito interessantes que vão discutir a política nacional recente, né, com acho que grandes nomes aí, que tem, né, colocado temas bastante importantes para nós. Então, eu convido a todos a terça e quarta-feira da semana que vem, no período da tarde. Pergunta que eu queria fazer para o Dimas para começar a aquecer aqui. Quer dizer, evidentemente que o Aloysio de Azevedo ele escreve em meio a uma corrente, né, não só nacional, mas internacional da literatura, e que resgata, então, acho que vários desses elementos estão presentes, por exemplo, na própria caracterização do cortiço, né? Mas, ao mesmo tempo, acho interessante o ponto de partida, quer dizer, do Aloysio de Azevedo como diplomata fora do Brasil e olhando outras realidades para começar, talvez, a demarcar algumas que são as características do que é realmente a nacionalidade. Então, um pouco o confronto de uma tendência mais geral com aquilo que é o efetivo local, talvez a própria Rita Baiana, um bom exemplar disso. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, o que o Aloysio consegue, eu acho que, representar muito bem uma tendência ampla, internacional, e o que tem ingredientes muito típicos, muito nacionais nessa caracterização da cultura brasileira. Alguém mais gostaria de fazer? A gente já faz um bloco de mais 1 ou 2 perguntas. Tem aqui? Sim? Não? Eu queria saber o que João Romão representa, porque
e a sensação que eu tenho é que ele quer ser um capitalista, mas ele ainda está naquela questão convivendo com as pessoas. Curtíssimo. Bom, mais alguém? Bom, antes de mais nada, eu quero ver o nome de vocês todos no jornal no fim do ano, como aprovado no vestibular. Vocês viu? Eu ficava perseguindo um por um para ver se vocês passaram. Espero que essa aula não atrapalhe a aprovação de vocês. Não estrague o desejo de vocês. Mas eu desejo muita boa sorte para vocês. É o seguinte, começando pelo Alexandre. Alexandre, tem uma coisa muito curiosa, porque isso aqui, daquele momento, é tido como uma espécie de folclore. Essas mulheres que aparecem, por exemplo, como a Rita Baiana, ou a famosa Capitu, que não tem nada dessa sensualidade, antes é muito recatado, são mulheres que valeria a pena ter um estudo contrastivo entre as duas, são, digamos assim, pessoas que são propostas, não é, de um comportamento novo, quer dizer, de mulheres liberadas. A Capitu é muito insidiosa, ela engana todo mundo, etc. e tal, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que são romances que estão colocando, digamos, à frente da sociedade os problemas que ela vai enfrentar ou está enfrentando, e muitas vezes não prestou atenção, não sabe. Agora, o que é curioso no caso do Aloysio é o seguinte: tem um depoimento do Aloysio, que em uma das viagens que ele faz para o Japão, ele é nosso cônsul em Yokohama, e acho que numa viagem que ele foi, ficou lá, depois ele voltou, ele passa por São Francisco, claro, subindo, né, desce, sobe para a Califórnia, atravessa o Pacífico para ir para o Japão. Ele tem um depoimento sobre as mulheres americanas que de estarrecer de conservadorismo. Ele acha um absurdo o comportamento daquelas mulheres andando só. Isso em São Francisco, no final do século XIX. Ele acha um absurdo aquelas mulheres andando sozinhas pelas ruas. Ele acha um absurdo que essas mulheres possam conversar em lugares públicos sem um acompanhamento masculino. Eu estou fazendo um resumo muito grosseiro do depoimento dele. Então, é uma coisa curiosa você observar o contraste entre essa mulher que ele propõe aqui. Por exemplo, no caso do Casa de Pensão, é um caso de estupro, que ele vai, de certa forma, sair em defesa da moça estuprada. Quer dizer, então, é um comportamento de vanguarda, digamos assim, em defesa dessa. Agora, no dia a dia, no cotidiano, ele se horroriza quando vê mulheres andando sozinhas nas ruas de São Francisco. Esse é um documento que praticamente eu, uma vez transcrevi num trabalho que eu fiz, que é da exata medida das contradições do cidadão. Não é, quer dizer, uma coisa é a criação que ele faz dentro do romance e outra coisa é o cotidiano que ele vai enfrentar. Aquele cotidiano não lhe agrada. Respondendo à sua questão, quem representa o João Romão? O João Romão, ele é realmente um ensaio de capitalista, mas ele é tão grosso, ele é tão ogro, que ele não vai ter condições, mas ele consegue acumular. Porque, bem ou mal, você vai observar no comportamento dele, que ele é casca dura, isso ninguém tem dúvida. Ele assusta a gente logo no começo. Ele anda de tamanco sem meias, imagina que absurdo que é isso, não é? Mas ele é um cidadão que a vocação dele, se ele tiver mais romance pela frente, se ele tivesse mais vida pela frente, ele talvez se tornasse um capitalista com uma aparência civilizada, como Miranda, mas só casca. Em vez de ser casca dura, seria uma casca dura, mas por dentro continuaria grosseiro. Quer dizer, a vocação do João Romão é virar Miranda no dia. Então, só que está mostrando exatamente um que já conseguiu e outro que está batalhando para conseguir. Por sorte é branco, claro, porque ele não esse estigma ele não carrega consigo. Ele é um português branco, não é? Bigodudo, barbudo, mal cheiroso, não é? E que um dia vai chegar lá. Se ele continuar com essas casinhas, ele vai estabelecer o primeiro cortiço, o terceiro cortiço. Mas é um esboço de capitalista. Licença, professor, a gente tem mais uma última pergunta aqui. Eu queria perguntar o seguinte, assim, para mim, assim, tipo, aquele livro, o que mais me mostrou aquela coisa do como você disse que o espaço vai ser o grande personagem, era da mudança de comportamento do Jerônimo e da Pombinha. Que a Pombinha, que no começo do livro é, como você disse,
é a querida do Curtiço, que escreve a carta para todo mundo e ela acaba no final virando uma prostituta com a Leoninha, acho que é isso. E aí, outro é o Jerônimo, que no começo ele é aquele cara trabalhador lá, tudo, e no final ele vira que não trabalha muito, assim. E aí, tipo, eu queria que você comentasse um pouco essa coisa, tipo, do meio influenciando o determinismo, assim. O Jerônimo, eu tenho uma anotação enorme sobre o Jerônimo, na aula, mas o Jerônimo, o que você tem, se você perceber na galeria masculina e feminina, vamos colocar bem grosso assim, né? Independente do que faz cada um, as mulheres e os homens no romance, se vocês puderem dividir, né? Homens de um lado, mulheres do outro, não importa que lado, vocês vão ver que tem gradações entre os homens e gradações entre as mulheres. Não é? Tem desde a Bertoleza, as mulheres, tem desde a Bertoleza até aquela pureza da Pombinha e aquela safada da Leonie, que é brava, aquela Leonie francesa, a francesada. Porque qual é o grande estigma que pesava sobre a cultura francesa, do nosso ponto de vista, que mulher francesa tinha uma vocação para a prostituição muito forte, porque muitas vinham um nome francês ou inventavam nomes franceses. Você vê isso nos livros do Jorge Amado, romance de prostituição. O grande romance de prostituição que eu gosto, que é um romance praticamente não circula, se chama Madame Pommery, não é? Quer dizer, o que é Pommery? Pommery é um nome francês, quer dizer, essa marca da prostituição francesa. Então você vai ver que essas mulheres sofrem gradação. A Pombinha se deprava porque tem alguém com algum elemento, como a Leonie, que leva a Pombinha à depravação. É ela que desperta na Leonie, na Pombinha, o desejo sexual. Certo? Quer dizer, existe, e no caso do Jerônimo, você vai ver que o Jerônimo começa a ter o seu trabalho, tem, quer dizer, um pé de boi no começo, mas aos poucos, devagar, vai vendo que o meio em que vive, e é esse o grande recado que esse momento literário oferece, né? Desse chamado determinismo. Se você pertence àquele grupo, se você pertence a um determinado lugar, você será necessariamente um espelho e um representante desse lugar. Você nunca vai conseguir escapar desse lugar. O que é uma coisa muito discutível. E que às vezes a gente vê até hoje, ele é assim porque, coitado, ele não tinha pai, o pai era drogado, ou a mãe dava para todo mundo, ou a irmã dele não prestava, quer dizer, ou porque ele é muito pobre, quer dizer, será que é sempre assim? Será que sempre as pessoas têm que responder necessariamente pela origem delas? Elas não vão modificar? Quer dizer, a origem vai pesar sempre sobre essa pessoa? Então, quer dizer, o cidadão que nasce num meio materialmente favorecido vai ser sempre virtuoso, e o cidadão que nasce num meio desfavorecido vai ser sempre um transgressor, um alucinado, um enlouquecido? Ou é possível mudar o comportamento? Também graças à vontade pessoal. Então, essa questão do determinismo pesa muito, mas ao mesmo tempo você vai ver que alguns personagens sucumbem ao determinismo, outros conseguem escapar. Mas aí a gente precisa fazer um tratamento mais prolongado do livro, quer dizer, existe o peso, porque isso vai determinar as origens e o comportamento. Mas você percebe que alguma modificação, às vezes, por menor que seja, ainda é possível. Respondi ou não? Bom, é só para finalizar mesmo, eu só queria agradecer a presença de vocês. E aí a gente se vê no dia 29 com o Claro Enigma do Drummond de Andrade. Até mais.